meus amores, tudo bom? Então, eu espero que sim, espero que esteja todo mundo bem. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10 do volume 3 do livrinho de vocês, tá? E o capítulo é intitulado de Medidas de Comprimento e de Superfície. Aula de matemática da professora Cirlane, esta que vos fala. Então, vamos começar. O significado de medir. Utilizando o palmo da mão como unidade de medida de comprimento, Júlia mediu a largura e o comprimento do tampo de uma mesa de sua casa. Em seguida, seu filho Jorge também mediu a mesa usando o próprio palmo como unidade de medida, do jeitinho que está aí na imagem que ela fez. Observe as medidas encontradas pelos dois. Aqui é a de Júlia. Ela encontrou 9 palmos, 3 palmos, como é um retângulo, então é a mesma medida dos outros lados. Como as mãos de Júlia e de Jorge têm tamanhos diferentes, as medidas encontradas em palmos também serão diferentes. Isso é bem básico, porque ele deve ser mais novo que ela. Então, se aqui Júlia encontrou 9 palmos e 3, vamos ver quanto foi a do filho dela. Já Jorge, ele encontrou 12 palmos e 4 palmos. Lembram que aqui na lateral a dela era 3 e nos outros era 9? Então, por esse motivo, ao realizar uma medição, é preferível usar medidas padronizadas, isto é, unidades de medida que sempre correspondem ao mesmo tamanho. Medir significa comparar uma grandeza com outra. Para estabelecer essa comparação, é necessário utilizar uma unidade padrão de medida, para que não haja divergência. Instrumentos utilizados para medir. Você sabe o que é biometria? O termo biometria refere-se ao conceito de medição biológica, ou seja, ao objetivo de se identificar uma pessoa por meio de algumas características como altura e massa corporal, ou seja, o peso. Em escolas e academias, para acompanhar o desenvolvimento físico dos alunos, os professores de educação física fazem avaliações biométricas periodicamente. A seguir, veja a ficha de uma dessas avaliações em que constam algumas informações sobre certo aluno. Aí aqui tem a data, tem o horário, a massa corporal dele é de 38,5 quilos, a altura dele é 1,47 metros, aí o tríceps tem 15 milímetros, o bíceps tem 13. E os perímetros, que é cintura, 63, coxa esquerda 42 centímetros, quadril 78 centímetros e coxa direita 43 centímetros. Vocês sabiam que a gente não é simétrico? Geralmente o lado esquerdo e o direito nem sempre são do mesmo tamanho. Observem a coxa dele aqui, por exemplo. A esquerda tem 42 centímetros e a direita tem 43. É pouquinho a diferença, mas ela existe. Agora observe alguns instrumentos que podemos usar para medir essas grandezas. Para medir comprimento, nós temos fita métrica, nós temos a régua, nós temos esse outro tipo de régua aqui, várias coisas para medir. Tem também para medir tempo, que são os relógios, cronômetros, outro tipo de relógio e o próprio calendário. E para medir massas, por exemplo, temos vários tipos de balança, né? Na maioria de seus casos, a massa é medida com balanças. Medidas de comprimento. Para medir as laterais de um campo de futebol, geralmente é utilizado o metro como unidade de medida. Já para medir a largura do cartão vermelho usado pelo juiz de futebol, é utilizado o centímetro. Aqui tem o juiz com o cartão vermelho. A unidade fundamental para medir comprimentos é o metro.
cujo símbolo é M. Em razão de existirem medidas muito grandes e muito pequenas, foram criados os múltiplos e os submúltiplos do metro. O quadro abaixo representa a relação entre os múltiplos e os submúltiplos do metro. Então, nós temos quilômetro, hectômetro, decâmetro, o metro em si, decímetro, centímetro, milímetro. Então, estão baseadas todas em 1 metro, certo? Esses aqui, quilômetro, hectômetro e decâmetro, eles são os múltiplos do metro, ou seja, unidades maiores que o metro. Os submúltiplos do metro, decímetro, centímetro e milímetro, são unidades menores do que o metro. E o metro é a unidade padrão de medida de comprimento, tá? Então, vejam a tabelinha aqui, também tem no livro de vocês. Para medir grandes extensões, são utilizados os múltiplos do metro. Nesse caso, o quilômetro é a unidade mais empregada. Veja que há uma relação entre esses múltiplos e o metro. Um decâmetro é igual a 10 vezes 1 metro, ou seja, 10 metros. Um hectômetro, 100 vezes 1 metro, 100 metros. Um quilômetro é 1000 vezes 1 metro, então 1000 metros. Para medir pequenas extensões, são utilizados os submúltiplos do metro. Nesse caso, o centímetro e o milímetro são as medidas mais empregadas. Veja que há uma relação entre esses submúltiplos e o metro. Um decímetro é 1 metro dividido por 10, ou seja, é 1/10 do metro, ou 0,1. Um centímetro é 1 metro dividido por 100, é 1/100 do metro, ou seja, 0,01 metro. E milímetro é 1 metro dividido por 1000, ou seja, 1/1000 do metro, que é igual a 0,001 metro. Observando o quadro, podemos perceber que cada unidade é 10 vezes a unidade que está logo à sua direita e que cada unidade é a 10ª parte da unidade que está logo à sua esquerda. É isso que a gente pode observar aqui. Acompanhe as transformações entre as unidades de medidas de comprimento nas situações a seguir. Primeira situação. A distância entre a casa de Carla e a escola onde ela estuda é de 4,8 quilômetros. Quantos quilômetros ela percorre de ônibus para ir até a escola? Para determinar quantos quilômetros Carla percorre de ônibus, é necessário subtrair da distância total a medida do trecho que ela percorre a pé. Mas antes é preciso deixar as distâncias na mesma unidade de medida. Sempre. A gente não pode fazer isso se tiver quilômetro e metro, por exemplo. São unidades distintas, então tem que fazer a transformação. Vamos transformar os 500 metros em quilômetros. Como ela disse aqui, né? Caminho 500 metros a pé e faço o restante do percurso de ônibus. Então, nós estamos em 500 metros. Então, nós estamos aqui na unidade de metro. Nós vamos transformar até quilômetro. Vocês podem observar que ele está dividindo por 10, Dividindo por 10, aí chega no decâmetro. Dividindo por 10 novamente, chega no hectômetro. E dividindo por 10 novamente, chega na unidade que nós queremos, que nesse caso é o quilômetro. Mas observem que eu posso sair do metro direto para o quilômetro, apenas dividindo logo pela unidade maior, que é 1000, certo? Porque se você pegar aqui 10, 10 e 10, se você multiplicar, vai dar 1000, ok? Então, 500 dividido para 1000 é igual a 0,5. Transformamos metros em quilômetros. Então, 500 metros é igual a 0,5 quilômetros.
4,8 km menos 0,5 km é igual a 4,3 km. Portanto, a Carla percorre 4,3 km de ônibus, ou seja, a maior parte. Situação 2. Vejamos a transformação de algumas unidades de medida. Na letra A, vamos transformar 6 centímetros em metros. Aí aqui nós temos a escalazinha. Nós estamos aonde? Nós estamos em centímetro. Ó, observem a setinha. De centímetros, se eu dividir por 10, eu vou obter decímetros. Se eu dividir novamente por 10, eu vou obter metro. Então, eu posso fazer rapidamente, pegar o 6 e dividir logo por 100, o que dá 0,06. Ou seja, logo 6 centímetros é igual a 0,06 metro. Letra B. Vamos transformar 2,5 quilômetros em metros. Aqui novamente a escala, ó. Nós estamos em quilômetros e queremos ir para metros. Então, se eu multiplicar o 2,5 vezes 10, eu vou obter hectômetro. Mas aí eu vou pegar esse valor, multiplicar novamente por 10, eu vou ter o decâmetro. Eu pegar esse valor do decâmetro e multiplicar por 10, eu vou ter o valor do metro. Uma forma mais rápida é perceber que eu posso multiplicar o quilômetro logo por 1000. Então, vai ficar da seguinte maneira. 2,5 vezes 1000. Então, vou fazer a multiplicação e vou obter que o valor é de 2.500, ou seja, logo 2,5 quilômetros vezes 1000 é igual a 2.500 metros. Letra C. Vamos transformar 2,9 metros em centímetros. Aqui nós vamos para a parte dos submúltiplos. Então, nós estamos em metro. Eu vou multiplicar por 10, vou chegar em decímetro e multiplicar por 10 novamente e chegar em centímetro. Ou seja, eu posso pegar e multiplicar 2,9 vezes 100, que dá 290. Logo, 2,9 metros vezes 100 é igual a 290 centímetros. Isso são algumas unidades de medida que a gente pode estar fazendo a conversão. Você só tem que lembrar que, por exemplo, se você está saindo de metro para um submúltiplo, você multiplica. E se você está fazendo o caminho contrário, se você está saindo do submúltiplo e está indo para a referência, que é o metro, você divide. Tem que lembrar disso. Agora, nós vamos falar sobre perímetro. Alguém sabe me dizer o que é o perímetro? Eu acho que a gente já viu até um pouquinho disso. Ao visitarmos museus e galerias de arte, podemos observar, ao lado de cada obra, uma ficha técnica. Veja a ficha técnica do quadro considerado como o mais valioso da arte brasileira. Então, vocês estão vendo aqui o QR Code? Mesmo jeito, vocês vão pegar o celular de vocês, depois que terminar a aula, vão usar um leitor de QR Code, com autorização de seus pais, é claro, para vocês estarem assistindo um pequeno videozinho sobre esse quadro. O quadro é o Abaporu, que é da Tarsila do Amaral, é um dos mais valiosos na obra brasileira. Ele é um dos mais conhecidos também e é muito bonito. Conectado. Em 11 de janeiro de 1928, a pintora Tarsila do Amaral acordou ansiosa. Era aniversário de seu marido, o escritor Oswaldo de Andrade. E ela tinha preparado uma surpresa, um quadro de 85 centímetros por 73 centímetros, pintado em segredo nos últimos meses. Como seu afobado e verborágico, Oswaldo nem deixou que a artista explicasse a obra. Foi logo elogiando, dizendo que era a coisa mais incrível que ela já tinha feito. É excepcional este quadro, dizia ele. É o homem plantado na terra. No mesmo dia, Oswaldo mostrou o presente para um de seus amigos, o poeta Raul Bopp. E juntos começaram a enxergar ali, naquela figura enigmática, um índio canibal.
um homem antropófago, aquele que iria devorar a cultura para se apossar dela e reivindicá-la. Tarsila empolgou-se com a interpretação e correu para um velho dicionário de Tupi-Guarani. Ali encontrou as palavras aba e poru, homem que come. Estava batizado aquele que se tornaria o mais valioso quadro da arte brasileira, Abaporu. Mas o que seria apenas um presente de aniversário de uma artista para seu marido, acabou transcendendo qualquer relacionamento para se tornar um dos quadros mais famosos do Brasil e certamente o mais valioso. Isso aqui é sobre a história do quadro que a gente acabou de ver. Com base nas informações apresentadas na ficha técnica, observe o cálculo da medida do contorno da tela Abaporu. 85 centímetros mais 73 centímetros mais 85 centímetros mais 73 centímetros, que é igual a 316 centímetros. Ou eu posso fazer 2 vezes 85 centímetros mais 2 vezes 73 centímetros. 170 mais 146 centímetros, que vai dar a mesma coisa de 316 centímetros. Observe que de um jeito eu fiz apenas utilizando a adição, no outro eu já fiz usando duas técnicas, multiplicação e depois a adição, certo? Por que eu fiz isso? Que para determinar a medida do contorno dessa obra de Tarsila do Amaral, somamos as medidas do lado da tela, calculando o perímetro. Então, a gente acabou de achar o perímetro desse quadro, ok? O perímetro de um polígono é a soma das medidas de seu lado. Então, o que é perímetro? É a soma das medidas dos seus lados, certo? Isso sempre vai ser o perímetro. Exemplo. Jaqueline é costureira e vai colocar uma fita vermelha ao redor desta toalha. Quantos metros de fita ela vai usar? Bom, aqui nós temos a toalha e temos a dimensão da toalha. 1,8 metro, 1,8 metro, 1,8 metro, 1,8 metro. Então, para descobrir quantos metros serão necessários, calculamos o perímetro da toalha. Indicando o perímetro por P, nós temos P vai ser igual a 1,8 mais 1,8 mais 1,8 mais 1,8, que vai me dar 7,2 metros. Ou ainda eu posso fazer 4 vezes uma lateral dessa, que é 1,8. Vai dar o mesmo valor, 7,2 metros. Portanto, Jaqueline vai usar 7,2 metros de fita vermelha. Então, se vocês observarem aqui, eu posso calcular o perímetro de uma figura regular, né, que é nesse caso aqui. Eu posso calcular só somando todos os lados, ou eu posso multiplicar, porque já que é um quadrado, todos têm o mesmo lado. Então, eu só multiplico por 4, né, que são os lados existentes. Se fosse uma figura que não fosse tão regular assim, que não tivesse lados exatamente iguais, eu não poderia estar usando a multiplicação, seria apenas a adição, tá? Medidas de superfície. Conceito de medidas de superfície. Mosaicos são composições que podem ser feitas com pequenas pedras, partilhas de cerâmica, papel, tecido, material emborrachado, que é chamado de EVA, entre outros materiais. Na composição de um mosaico, diversas peças de diferentes cores são utilizadas para representar figuras ou cenas. Podemos observar essas composições em azulejos, calçamentos de ruas, tabuleiros, artesanatos e obras de arte, como essas aqui, por exemplo. Aqui é um quadro, possivelmente, e aqui já foi usado para enfeitar uma escadaria, né? Ficou até muito bonito, se vocês observarem bem. Nessas peças, podemos visualizar a presença de um mosaico confeccionado com partilhas de cerâmica. Aqui é um modelo, digamos assim, em desenho. Considerando o quadradinho marrom como unidade de medida, podemos observar que no tampo da caixa há 10 quadradinhos no comprimento e 8 quadradinhos na largura. Portanto,
10 vezes 8 é igual a 80 quadradinhos recobrindo a tampa da caixa. Medir uma superfície significa atribuir a ela um número por meio de comparação com outra superfície tomada como unidade de medida. Para isso, escolhemos essa unidade e determinamos o número de vezes que ela cabe na superfície considerada. Esse número corresponde à medida da superfície e é chamada de área. Saiba mais. Os mosaicos são conhecidos desde os tempos antigos e estiveram presentes nas civilizações assírica, babilônica, persa, egípcia, gregas, chinesas e outras, empregados em padrões que não raro permaneceram até os dias atuais. Muitos mosaicos encontrados em pisos, tetos e painéis de parede de templos ou palácios atestam a íntima relação entre determinados padrões e a arte da decoração. Mosaico da Imperatriz Teodora, Basílica de San Vitale em Ravenna, Itália. Mosaico de uma mesquita de Isluf, no Irã. Mosaico de Alexandre o Grande, Museu Arqueológico Nacional, em Nápoles, na Itália. Para calcular a área de uma figura, podemos escolher a unidade de medida que vamos usar. Veja a seguir a planta de um escritório representada na malha quadriculada e as diferentes unidades de área indicada pelas letras A, B, C, D. Aqui nós temos, aí o A é só um quadradinho, o B já é 2, o C já é bem mais do que isso e o D representa quase que um triângulo, né? Para cada unidade de área considerada, encontramos diferentes quantidades. Considerando a unidade de medida A, a planta ocupa 125 A. Esse o A é a unidade de área, tá, gente? Que vai ser a unidade que a gente escolher. Esse é o número de vezes que a quantidade A cabe dentro da figura que representa o escritório. Considerando a unidade de medida B, a planta ocupa 62,5 unidades de área. Esse é o número de vezes que 2 quadradinhos cabem dentro da figura que representa o escritório e é a metade da quantidade de A. Considerando a unidade C, a planta tem 5 unidades de área. Esse é o número de vezes que a unidade C cabe dentro da figura que representa o escritório. Considerando a unidade de medida D, a planta tem 10 unidades de área. Esse é o número de vezes que uma unidade cabe dentro da figura que representa o escritório e é o dobro da quantidade de C. No sistema métrico decimal, a unidade fundamental de medida da superfície é o metro quadrado, cujo símbolo é um M e um 2 e 1 lá em cima. O metro quadrado corresponde à área ocupada por um quadrado em que a medida dos lados é igual a 1 metro. Para indicar a área de diferentes superfícies, podem ser utilizados os múltiplos e os submúltiplos do metro quadrado. Agora a gente vai observar aqui a tabela. Tem basicamente os mesmos nomes da outra, só que aí vem acompanhado do nome quadrado. Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, que vai ser a nossa unidade padrão, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Então, temos os múltiplos e os submúltiplos. Para a área de grande superfície, são utilizados os múltiplos do metro quadrado. Nesse caso, o quilômetro quadrado é a unidade mais empregada. Observe que existe uma relação entre essas unidades. Vamos dar uma olhada. Um decâmetro quadrado é igual a 100 vezes 1 metro quadrado, ou seja, 100 metros quadrados. Um hectômetro quadrado é igual a 10.000 vezes 1 metro quadrado, ou seja, 10.000 metros quadrados. 1 quilômetro quadrado é igual a 1 milhão vezes 1 metro quadrado, ou seja, 1 milhão de metros quadrados. Para expressar a área das superfícies pequenas, são utilizados os submúltiplos do metro quadrado. Nesse caso, o centímetro quadrado é a unidade mais empregada. Observe que existe uma relação entre essas unidades.
Um decímetro quadrado é igual a 1 sobre 100 do metro quadrado, ou seja, 0,01 vezes 1 metro quadrado, o que me dá 0,01 metros quadrados. Centímetro quadrado é 1 sobre 10.000 do metro quadrado, ou seja, 0,0001 vezes 1, que me dá 0,0001 metro quadrado. E por último, 1 milímetro quadrado, que é 1 dividido por 1 milhão do metro quadrado, que é igual a 0,000001 vezes 1 metro quadrado, que dá 0,000001 metro quadrado. Observando o quadro, podemos perceber que cada unidade é 100 vezes a unidade que está logo à sua direita e que cada unidade é a centésima parte da unidade que está logo à sua esquerda. Observe a seguir alguns exemplos de transformações entre unidades de medidas de área. Exemplo 1. Transforme 5 metros quadrados em centímetros quadrados. A gente sempre vai estar utilizando essa escala, tá certo? Aí, do metro quadrado, se eu multiplicar por 100, eu vou ter o decímetro quadrado. E se eu multiplicar novamente por 100, eu vou obter o que eu quero, que é o centímetro quadrado. E então, se torna mais rápido eu fazer direto, ou seja, multiplicar por 10.000. Então, fica 5 vezes 10.000, que é igual a 50.000. Logo, 5 metros quadrados é igual a 50.000 centímetros quadrados. Exemplo 2. Transforme 35.000 metros quadrados em quilômetros quadrados. Aí nós vamos agora voltar para os múltiplos de metro quadrado. Então, observe que do metro quadrado por quilômetro quadrado, eu vou ter que dividir por 1 milhão. Então, logo, 35.000 metros quadrados é igual ao 35.000 dividido por 1 milhão, que vai ser igual a 0,035 quilômetros quadrados. Exemplo 3. Transforme 0,248 quilômetros quadrados em metros quadrados. Vamos lá. Agora, nesse caso, observem que eu estou saindo do quilômetro e indo na direção do metro. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar, nesse caso, por 1 milhão. Então, 0,248 vezes 1 milhão vai dar 248.000. Logo, 0,248 quilômetros quadrados é igual a 248.000 metros quadrados. Atividade de casa. Do livro didático, páginas 68 a 70, as questões de 1 a 8, e da página 74, as questões 1 e 2. Do livro de atividade, página 24 a 31, as questões de 1 a 19. Então, muito obrigada, era isso por hoje, tá? Não esqueçam, me mandem as atividades que vocês fizeram para eu estar avaliando vocês. E não se esqueçam, fiquem em casa, fiquem bem. Até a próxima aula. Um beijo. Tchau, tchau.